Olá, tudo bem? A esclerose múltipla não é causada por um fator isolado. São várias coisas aí que agem conjuntamente para aumentar o risco da doença e fazer com que essa doença surja aí ao longo da vida. Começando pela genética. A EM não é uma doença hereditária, mas a genética causa uma susceptibilidade maior à doença. E são mais de 200 mutações genéticas já conhecidas e associadas a um risco maior de desenvolver EM. Na prática, como que isso acontece? Então, se uma pessoa tem um dos pais com EM, ela tem uma chance aí de cerca de 7 vezes mais de desenvolver a doença que uma pessoa que não tem nenhum familiar com EM. Em termos percentuais, o risco vai aí de 0,02% para 0,8%. Portanto, ele continua sendo bastante baixo em termos percentuais, mostrando que, de fato, não é uma doença hereditária, embora a genética aí tenha um papel relacionado ao risco de desenvolver EM. Além da genética, há também fatores ambientais, começando pela geografia, lugar onde a pessoa nasce, cresce. Então, no Brasil, por exemplo, pessoas que nascem, crescem no Brasil têm um risco bem menor de desenvolver EM do que pessoas que nascem, crescem na Europa, América do Norte. O risco aqui no Brasil, a prevalência é de 18 casos para cada 100 mil habitantes, enquanto que nós temos áreas aí de alta prevalência, com mais de 150, 200, 250 casos para 100 mil habitantes. O lugar no mundo onde a prevalência é mais alta chama-se Ilhas Orkney, que fica no norte da Escócia. Lá, a prevalência é de mais de 300 casos para cada 100 mil habitantes. Então, quer dizer que se alguém mudar aqui do Brasil para o norte da Escócia, vai passar a ter um risco muito mais alto de desenvolver a doença de forma imediata? Não. Na verdade, isso só vai acontecer depois de 3 gerações, mostrando que há uma interação, de fato, entre fatores genéticos e fatores ambientais. Um outro fator ambiental importante é a quantidade de exposição à luz solar aí ao longo da vida, durante a infância, juventude. Então, crianças que são menos expostas à luz solar têm menos vitamina D, e isso influencia negativamente a função das células de defesa, dos linfócitos, aumentando o risco deles passarem a desenvolver doenças autoimunes, entre elas a esclerose múltipla. Então é sabida essa relação entre a deficiência de vitamina D ao longo da vida e alterações do sistema imunológico. Agora, isso não tem nada a ver com tratamento da esclerose múltipla com altas doses de vitamina D. Então, os estudos terapêuticos não mostraram benefício, de forma que a vitamina D é muito mais profilática, ela seria para reduzir o risco de desenvolver a doença do que tratar a doença em quem já a desenvolveu. Principalmente doses muito altas. Então, é claro, uma pessoa que tem EM, tem deficiência de vitamina D, isso deve ser reposto, mas em doses habituais. Um outro fator ambiental muito abordado e discutido hoje em dia é a questão das infecções. Fala-se muito na infecção pelo vírus Epstein-Barr. E, de fato, então, certas infecções parecem aumentar o risco da doença, e essa infecção em particular, ela acontece na maior parte das pessoas. E outros vírus também já tiveram a sua associação com EM bastante estudada. Então, a EM não é uma doença infecciosa. O que acontece é que certas infecções parecem influenciar
o comportamento dos linfócitos em indivíduos, em pessoas que já tenham uma susceptibilidade genética. Esses são alguns dos fatores, há outros que a gente ainda não conhece muito bem, e há fatores também que foram estudados e que não mostraram aumentar o risco de ELE. Por exemplo, vacinas. Então, as vacinas não aumentam o risco de ter ELE, os estudos mostram isso de forma muito clara. Então, nós vemos aí claramente que há uma interação entre fatores genéticos e fatores ambientais. Muita coisa a gente ainda não sabe, mas nós sabemos que é conhecendo melhor o mecanismo das doenças, como elas acontecem, por que acontecem, que a gente também começa a poder desenvolver tratamentos melhores, e é isso que a gente espera que aconteça. Até a próxima.